gente vai falar sobre glaucoma. Eu fiquei super chocada, porque eu nem sabia que dava glaucoma também nos nossos pets, mas é verdade, dá também, né, doutor? Tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, Como vai? Priscila. Boa tarde. Primeiro, antes da gente falar como é que se dá o glaucoma nos bichinhos, vamos falar o que é o glaucoma, porque muita gente se confunde. É muito parecido com a catarata, o aspecto também, não é? Isso. O glaucoma, ele constitui como uma elevação da pressão intraocular que vai desencadear uma neuropatia óptica, né? E, consequentemente, o paciente tende a perder a visão. Ele é considerado uma das principais causas, Priscila, de perda de visão. Fica cego mesmo, Cego. dos dois olhinhos. Pode acontecer só em uma? Pode só em uma, mas na maioria das vezes são bilateral, nos dois olhos. Né? Então, quanto mais precoce um diagnóstico, né, para o glaucoma, né, o paciente vai agradecer, né? Realmente vai dar a possibilidade de um tratamento ser mais bem sucedido. Para ter esse diagnóstico precoce, é necessário que sejam feitos aqueles check-ups, né? O doutor Fábio, que é especialista em oftalmologia veterinária, eu acho que é a melhor pessoa para alertar a gente para justamente falar desse prazo, né, dos check-ups. De quanto em quanto tempo, doutor, que a gente deve ir ao veterinário, fazer esse check-upzinho do olho? Isso mesmo, Priscila. Assim, é importante, né, a cada seis meses, uma vez por ano, né, levar o cachorrinho a uma consulta matinal, né, para examinar o olhinho, né, mas se constatado qualquer outra alteração, né, ou seja, um olhinho vermelho, um olhinho azulado, né, esse olhinho azulado muita gente pensa que pode ser catarata, né, que nós estamos já abordado aqui, né, pode dar indício que seja já um início de glaucoma, né, e como eu falei, quanto mais precoce, né, a gente diagnosticado, né, tem um prognóstico muito melhor. Nós donos, nós leigos, a gente consegue, olhando a gente consegue identificar que isso é glaucoma, assim, uma diferença, por exemplo, de catarata para glaucoma, a gente consegue saber? Priscila, a catarata em si, a afecção comete a lente, né? O glaucoma, esse azulado, mas tudo é na córnea em decorrência já desse aumento da pressão, né? Então a pressão do olho está tão alta, né, que já provoca alterações na última camada da córnea, que é o endotélio, né? Isso aí realmente começa a provocar esse azulado que se constitui como edema de córnea, né? Então realmente são duas coisas bastante diferentes para nós oftalmologistas, mas para muita gente de casa é muito semelhante. Então para a gente não consegue identificar, a melhor coisa realmente é procurar. Procurar um especialista, né, e realmente o seu cãozinho vai agradecer. E os sintomas são esses que você falou, é o olhinho meio azulado, né, o olhinho meio vermelho, começa assim com o olho vermelho e vai ficando azulado? Isso, o olhinho vermelho, né, realmente ele pode ser 4 probleminhas, né? Sempre quando o paciente apresenta esse olho vermelho, né, pensamos em 4 diagnósticos diferenciais. Né? Alguns deles já falamos aqui, que foi o que? A ceratite e a conjuntivite em decorrência do olhinho seco, né, que provoca isso. Né? Os outros 2 problemas que podem provocar o olhinho vermelho é a inflamação ocular, que é a uveites, e o glaucoma. Né? Então, observou em casa um olhinho vermelhinho, né, que realmente está persistindo, realmente é interessante, né, que procure o quanto antes, né, um especialista para realmente saber se isso é uma leve inflamação ou se já pode ser indício de um glaucoma. Né? Diagnosticado esse glaucoma, acho que a gente está vendo em casa, isso é o teste para identificar se Esse teste é super importante, é o teste que a gente faz durante o exame oftálmico, que a gente vai estar mensurando a pressão intraocular do paciente, né? A pressão normal é de 15 a 25 milímetros de mercúrio, né? Então, geralmente, pacientes que têm glaucoma apresentam uma pressão superior a 25 milímetros de mercúrio, né? E com isso começa a provocar todas as alterações oculares, como eu falei anteriormente. Olhinho vermelho, olhinho azulado, o olho aumenta bastante de tamanho, né, quando comparado com o olho contralateral, né? E realmente assim, quanto mais precoce o diagnóstico, realmente o prognóstico é muito mais favorável. Como é que cuida? Depois que é diagnosticado glaucoma, eles ficam cegos ou tem como reverter a situação? Isso depende muito do tempo em que essa pressão está elevada, né? Então já é sabido na literatura que 48 horas com a pressão acima de 25 milímetros de mercúrio já tem danos, né, irreversíveis na retina, né? E como sabemos, a retina é a parte nervosa do olho. E uma vez que uma célula nervosa é lesionada, vem realmente a morrer, infelizmente não tem como ela ressuscitar. Só que já tem estudos hoje em dia, né, com células-tronco e humano também, né, um futuro muito promissor, né, para a recuperação desses pacientes, né? Mas hoje em dia ainda realmente é um probleminha bastante sério, né, que provoca lesões irreversíveis para o paciente, infelizmente.
Oh, gente, é uma pena, né? Porque tem como ser diagnosticado precocemente fazendo esses check-ups. Então, tem que ficar de olho mesmo. A gente cansa de falar aqui que o bichinho é como um membro, é um membro da família, né? É como um de nós, a gente tem que ter todos os cuidados. E hoje em dia a medicina veterinária está tão avançada, né? Você tem como passar um aperreio desse sem ter tanto aperreio, né? E olha só, deixa eu só falar com você de casa que quer participar com a gente. Tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Fábio, @tudo com Priscila Freire, nosso Instagram. Segue lá, curte a gente e manda a sua pergunta. Eu sempre recebo muitas perguntas aqui, até depois que os meninos participam com a gente, fica chegando pergunta de muitas dúvidas que vocês têm. Então manda a sua pergunta, porque já já eu vou perguntar para o doutor essa pergunta aqui ao vivo. Então, doutor, voltando aqui à história. Não tem cura, então, glaucoma. Tem como você diagnosticar precocemente e ter um controle, né? E ter controle. E esse check-up periódico é tão importante, Priscila, que a principal causa do glaucoma ele é secundário. Secundário é o quê? Há um problema sistêmico que, porventura, nós já está apresentando, né? Então, uma das medidas do Dr. Fabrício aqui, ele falou muito bem sobre a doencinha do carrapato. Na verdade, o nome não é doença do carrapato, que o agente transmissor é o carrapato, né? Então, a doencinha é a Ehrlichia babésia. Então, ela é a principal campeã, a principal vilã de provocar o glaucoma e, consequentemente, a cegueira do paciente, né? Então, essas vindas ao veterinário, né, responsável, e até mesmo especialista, realmente é super importante para realmente a gente diagnosticar o quanto antes. Precocemente, né? Ó, eu quero fazer as perguntas de vocês de casa. Vão mandando aí pra gente no @tudo com Priscila Freire. Desafio da Ju já tá aqui de olho, já vi sua mensagem. A Doce Bom Brigadeiria Jamile. Um beijo, minha amiga querida. Delícias, docinhos Doce Bom. Eudênia Lima também, um beijo. Obrigada pelos elogios. Pode mandar sua dúvida. Perguntas aqui da turma de casa. O bom é que chegam várias outras perguntas também, sempre relacionadas a outros temas. Eu sempre tento ficar aqui na história, né, a história é só do tema do dia, mas não dá, ele sempre foge. Mas já já a gente sai do tema aqui. Deixa eu só fazer a pergunta, ó, da Zaniele, que mandou aqui. Tem algum tipo de colírio que pode retardar a cegueira do cãozinho, ele tendo glaucoma? Existe algum tipo de colírio que retarde isso? Tem sim. Uma vez diagnosticado precocemente, antes dessas 48 horas, né, tem vários colírios no mercado, realmente tem o objetivo de diminuir essa pressão do olho, né? Então, realmente, já tem indicações, tem vários colírios glaucomatosos, né? A maioria dos pacientes responde super bem quando a gente pega a doença no seu estágio inicial. Tudo no começo é mais fácil. Tudo no começo é mais fácil, né? Mas, infelizmente, quando esse intervalo de 48 horas, né, já passa e aí já começa a ter danos na retina, então, infelizmente, a partir do tempo que vai passando, vai piorando o prognóstico para o paciente, né? Então, inicialmente o tratamento é com colírios para redução da pressão, né? E se porventura chegar a um ponto que o paciente a gente não consegue controlar mais a pressão, né, através de colírios, tem uma terapia também cirúrgica, né? Tem um manejo cirúrgico também, mas que tudo para aliviar a dor do paciente, né? Porque a dor do glaucoma... o glaucoma dá dor dói também? Muito, oh, meu Deus! Dói muito. Eu sempre comento com os clientes que a dor do glaucoma é como se fosse uma dor de cabeça. Caramba! Forte. E existe medicação para essa dor também ou só o colírio ele já... A partir do momento que a gente vai conseguindo controlar a pressão com colírios, essa pressão vai reduzindo e a dor vai passando, né? Bichinho. Então, realmente, esses check-ups, eu sempre afirmo, esses check-ups periódicos é muito importante. E cuidar essas outras coisas que podem vir a trazer o glaucoma, por exemplo, o carrapato. O carrapato é a número 1, de Deus, é a campeã. Não, dá raiva demais. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Luana Maria, 92123. Ela tá dizendo que o cachorrinho dela tá chorando só em um olhinho. Se pode ser algum sinal de glaucoma ou o que poderia ser, doutor? Provavelmente essa epífora, né, que é o transbordamento da lágrima, esse choro que o otário relata, a maioria das vezes está relacionado a problemas na drenagem da lágrima, até entupimento mesmo do ducto nasolacrimal, né, e também há alterações na pálpebra, né? Já comentei uma vez sobre entrópio, né? Entrópio realmente quando a pálpebra inverte um pouquinho, né? Isso também pode provocar esse transbordamento, essa epífora. Mas a dor também do glaucoma, né, estimula ainda mais realmente a produção de lágrimas. Pode ser essa epífora. Pena. Ó, tem mais pergunta aqui da Jaqueline Copati. A cachorrinha dela ficou cega por causa de catarata. Em 2 meses ela diagnosticou e ficou cega. E aí eles operaram, não conseguiram resolver, não foi no hospital veterinário de Natal, Jaqueline. E o doutor Fábio é especialista em oftalmologia veterinária. Mas aí, ó, ela disse que o olhinho ficou manchado, se teria alguma solução. Essa mancha provavelmente
que a telespectadora relata, Jaqueline, se deve a alguma decorrência de algum edema de córnea, né, que pode provocar uma das complicações pós-operatórias que podemos encontrar em pacientes operados, né, por cirurgia de catarata, né. Então, realmente, tem alguns colírios, né, que a gente realmente prescreve que podem melhorar esse azulado, né, deixando a córnea o mais transparente possível. Né, realmente colírios com função de hiperosmótico, realmente de promover a desidratação da córnea, né, provavelmente ali é um edema de córnea que está acontecendo em decorrência da cirurgia. Muito bem, Jaqueline, obrigada. Deixa eu agradecer a todos vocês, só dá tempo de mais uma perguntinha, deixa eu mandar beijo aqui, Isa Santos, a Daiane Gomes, ela quer saber o seguinte, então se eu tivesse uma coisa só a ser feita para que não tivesse o glaucoma, o que seria esta coisa, este item, esta solução? Tem alguma coisa assim, algum modo deles evitarem? A gente já falou até um pouquinho sobre isso aqui, acho que a Daiane deve ter ligado um pouquinho depois. A gente pode deixar alguma dica assim para finalizar? O principal ponto, né, nesses pacientes com suspeita de glaucoma, realmente é levar o quanto antes a um especialista, né, oftalmológico, né? Então, realmente, se o professor de casa perceber que seu animalzinho está com o olho um pouquinho vermelho, ou ficando com a córnea embaçada, chorando, piscando muito, pode ser já algum indício que essa pressão está aumentando, né? Então, quanto antes levar realmente a um profissional, realmente especialista nessa área, né, realmente o seu animalzinho vai agradecer, né? E nós também vamos agradecer, né? Que para a gente vai ficar muito mais fácil a gente realmente contornar a situação e promover uma visão, né, para o paciente. Na verdade que não pode dar bobeira, né? Não viu? pode Qualquer dar bobeira, coisa estranha, corre, vai no Hospital Veterinário de Natal, Dr. Fábio, especialista em oftalmologia, está lá esperando vocês. Dr. Fabrício, especialista em cardiologia veterinária, e a equipe show lá, gente, qualquer probleminha com o seu bichinho, endereço está aqui na tela, Hospital Veterinário de Natal. Doutor, obrigada por ter vindo, viu? Adorei as dicas, eu não sabia que glaucoma também se dava, se tinha glaucoma em cachorro, em gato. Fiquei bem preocupada e vou ficar mais de olho ainda em paixão. É bom que eu vou aprendendo aqui para o meu dia a dia também. Obrigada, viu? Nada, obrigado a você, Priscila, e estamos sempre disponíveis para tirar as dúvidas de todo mundo. Vale, e Paixão está sempre com a gente, né? Toda semana tá, vai ter que levar essa semana. Ainda não liguei pro Taxi Dog, adoro. Taxi Dog é tudo, viu, minha gente? É só ligar 2003, como é o telefone? 2030, 2003. 2003, 2003. 20, não, 2030, 2003. Tá na tela, agora não erro não, ó. 2030, 2003. Beijo pra família toda do Hospital Veterinário de Natal, todo mundo que cuida com muito carinho dos nossos pets.